Pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, que traz tudo o que permeia os almoços da Faria Lima para você, telespectador da BMC News. E nós, vocês sabem, buscamos trazer o que tem de novo nas estratégias, as gestoras novas que estão começando a ganhar espaço no nosso mercado financeiro, para bater esse papo com vocês, tirar as dúvidas a respeito das estratégias, inclusive pegar a visão dos gestores a respeito das suas estratégias e das formas que esses gestores enxergam o mercado. Sempre para garantir você, telespectador da BBC News, mais bem informado. E hoje nós vamos falar com Fernando Camargo, sócio fundador da Trópico Investimentos, sobre alguns desses assuntos. Sobre o fundo deles de caixa, o que é um fundo caixa, sobre o fundo de ações, quais são as estratégias para um fundo de ações num cenário desafiador como o que nós estamos vivendo hoje. E para tirar essas dúvidas melhor do que qualquer introdução minha, nós vamos falar diretamente com o Fernando Camargo. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite e trazer aqui um pouco dessa sua participação para os nossos telespectadores da BMC News. Imagina, é um prazer falar com vocês. Maravilha, Fernando. Eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da história e como começa a Trópico, de onde veio, como a história, né, um pouco desse background também dos fundadores, para fazer essa apresentação para quem está conhecendo agora a gestora. A Trópico existe há muito tempo, há quase 20 anos, e a gente é especializado em renda variável, em ações, e de alguns anos para cá a gente também entrou no mercado imobiliário, a gente também está fazendo multimercados. A questão de multimercados é a coisa mais nova que a gente está fazendo. Começamos a fazer isso em 2015, 2016, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas a gente já está no mercado há bastante tempo e sempre com viés muito de renda variável. Mas vocês usualmente tinham esse foco, né, justamente em renda variável. Agora, aproveitando esse tema, conta um pouco para a gente do que é a posição em renda variável hoje, como existem, né, oportunidades para renda variável num cenário de turbulência como que nós estamos passando? Existe. O que acontece é que nesse cenário onde você tem muita turbulência e muita incerteza sobre o que vai acontecer com o futuro, é exatamente onde você tem as melhores oportunidades. O problema disso é que ao longo dos anos a gente já sabe que o investidor de fundos, o investidor médio, ele costuma alocar dinheiro quando o mercado está indo bem e costuma resgatar quando o mercado está indo mal, fazendo com que o mercado fique pior do que é em termos de preço e fique mais caro do que poderia ser quando ele está indo bem. Então, a gente está no momento onde provavelmente a Bolsa no Brasil está entre os períodos mais baratos que ela já teve na história, justamente por causa desse contexto econômico que a gente está, onde a gente não sabe ainda para onde que o Brasil vai nos próximos 6, 12, 24 meses, apesar de a gente já ter alguma ideia, digamos assim. A gente acompanha o mercado de ações, geralmente a gente faz essa observação setorial. Hoje vocês têm uma preferência, uma predileção, uma proximidade específica com alguns setores para o fundo de ações? Digo, existem oportunidades concentradas em alguns setores? Como vocês enxergam o momento atual do mercado de ações? Bom, a gente tem fundos locais aqui para investidor brasileiro, a gente é menor, a gente tem mais no fundo offshore, em fundos offshore. Então, assim, hoje o que a gente acha que tem a maior assimetria são as empresas que é o que a gente chama de long duration, né? São as empresas que têm uma relação muito grande com taxa de juros. Então, assim, você tem concessões, empresas como transmissão de energia elétrica, geração, distribuição, concessão de estrada. Essas empresas, elas são precificadas quase como se fosse um spread sobre o título do governo de prazo semelhante. E o spread que o mercado hoje está colocando em cima destas empresas, mesmo sabendo que elas têm uma regularidade de receita e de lucro muito maior do que do resto das empresas, está muito alta. A gente acha que hoje são uma das... Então, entre, né, as melhores oportunidades do mercado.
Muito bem. Hoje, como vocês têm a composição do passivo de vocês? Então, essencialmente, os investidores da Trópico são outros fundos ou vocês têm uma visão mais orientada a capturar investimentos dos investidores pessoa física? Depende do tipo de fundo. Nos fundos offshore são mais institucionais, nos fundos locais são mais pessoas físicas, distribuição via plataforma. A gente não é uma empresa muito comercial, a gente não gasta, ou não gasta não é uma palavra ruim, mas a gente não usa muito tempo conversando com as pessoas e fazendo lives e fazendo Instagram, essa coisa toda. Então, o nosso negócio é mais fazer produtos que façam sentido e que no Brasil são distribuídos via plataforma de investimentos dos grandes bancos e dos grandes distribuidores. Então, pessoa física no Brasil, institucional lá fora. Estou acompanhando aqui a carteira pelo próprio Com Dinheiro, a carteira do Trópico Value, né? O FIA de vocês. Tem algumas posições aqui interessantes. Vocês usam posição vendida em Ibovespa para complementar as posições de ações também? Não, para falar a verdade, o Value ele é um fundo conceitual de value investing. Então, perfeito. Eu compro o que eu acho que está caro e eu vendo o que eu acho que... Eu compro o que eu acho que está barato e eu vendo o que eu acho que está caro, com a diferença que a parte short do fundo são empresas que são geralmente muito grandes, líquidas, que a gente acha que estão valendo além do que deveriam e com uma posição sempre muito menor do que a parte long, justamente por causa do risco de virar do avesso, né? O risco de você perder muito dinheiro numa posição short. Mas sim, quando a gente consegue fazer uma posição short, a gente faz. Ficar short de índice Bovespa não é realmente a estratégia do fundo, a não ser quando você consegue fazer uma certa arbitragem com índice small, alguma coisa assim. Mas não é a estratégia. A gente ganha dinheiro escolhendo ativos, escolhendo empresas e sendo acionista por muitos anos. Você comentou justamente carregar nesse fundo uma estratégia essencialmente baseada no value investing. E você também comentou sobre as posições no exterior. A visão no exterior é semelhante ou a preferência por value investing é local? Não, a gente tem essa preferência porque a gente acha que é o melhor jeito de investir para o longo prazo. Os nossos investidores lá fora pensam exatamente como a gente. A diferença é que o nosso mandato no exterior ele é mais extenso. A gente não faz só Brasil, a gente faz Brasil, Peru, Chile e Colômbia. Então a gente acompanha outros países há muito tempo, né? Hoje todo mundo fala em investir fora, essa coisa toda. A gente começou a fazer isso lá em 2014, 2015. Você também comentou que desde 2015, 2016, você começou a olhar a parte de multimercados e você tem um fundo caixa que tem conseguido bastante destaque, né? Eu queria trazer algumas perguntas sobre isso. Primeiro, eu queria a sua ajuda para explicar um pouco para a nossa audiência o que é o fundo caixa, qual o conceito está por trás de um fundo caixa e depois um pouquinho da estratégia de vocês também. O conceito de fundo caixa ele é um fundo onde você pode, de um jeito bem fácil de entender, é um fundo onde você possa estacionar dinheiro permanentemente ou temporariamente sem que você assuma riscos assimétricos com relação aos ativos que ele está comprando. Isso ficou muito difundido no Brasil depois do advento do crédito privado corporativo, que foi usado e tem sido usado para vários tipos de alocação, inclusive alocação de caixa. A gente escuta algumas coisas estranhas no mercado, como deixar dinheiro de curto prazo com resgate D1, D2 em fundos com crédito privado corporativo ou até fundos imobiliários. A gente não concorda com isso, a gente acha que dinheiro de curto prazo, reserva de emergência, estacionamento de dinheiro, ou melhor, você vendeu uma casa, ou você vai comprar um carro, você tem um dinheiro que você não sabe ainda onde você vai alocar, esse dinheiro não pode assumir qualquer risco de crédito que seja assimétrico ao retorno. E esse é o conceito de fundo caixa. É você ter quase um fundo que valha dinheiro. O resgate curto, muita liquidez e sem risco. E dá para acompanhar as taxas de referência do mercado girando um fundo caixa? Então, o fundo caixa... Em outras palavras, dá para bater fácil. O CDI com o fundo caixa? Dá para bater o CDI com o fundo caixa. O nosso fundo tem batido CDI já há 8 anos. A gente abriu um fundo novo agora que está indo muito bem, está com
desde o início está com 115 de CDI, esse ano está com 109 de CDI. Ele é um fundo basicamente que tem 3, 4 tipos de estratégia, todas elas com risco, sem risco de crédito corporativo, resgate D2, muita liquidez, e ele, assim, não é, digamos que não é um fundo fácil de gerir, é um fundo que dá entre 105 e 115 do CDI, mas ele é completamente assimétrico, completamente simétrico com relação ao seu risco e ao seu retorno, que é o que o crédito privado corporativo não possui, na nossa visão. 105, de 105 a 115, já líquido de taxa de administração, não é isso? Exatamente, já líquido de taxa de administração, com resgate em D+2. E o que dá para ter de diferente no fundo para conseguir manter um bom equilíbrio de risco? O fundo caixa a gente tende a buscar risco soberano equivalente, né? Então, dentro dessa linha, o que dá para fazer para conseguir para conseguir cobrir os custos do fundo e ainda sobrar um pouquinho acima do DI? Você vai justamente no risco equivalente. Então, a gente tem uma parte grande do fundo que são títulos federais e o resto, a gente faz operações de financiamento a termo, a gente faz letras financeiras de banco de primeira linha, a gente faz operações de cash and carry com outras instituições, a gente faz vários tipos de operação, sempre com risco muito baixo, muita liquidez, tentando buscar a simetria de mercado. Ele é um fundo muito complicado de gerir, porque ele exige muita atenção ao mercado e à forma como o mercado está organizado. Mas se você consegue fazer isso, é o que a gente tem feito há 8 anos, você consegue ter um excelente retorno sem você assumir risco assimétrico, que é o que eu tenho repetido. Perfeito, estou aqui acompanhando. Inclusive, nesse ano também tem girado um pouco acima dos 105% do CDI. Estou aqui acompanhando pela plataforma do Com Dinheiro. E é um fundo que hoje tem um pouco, está chegando nos 120 milhões de PL, não é isso? Exatamente. Esse fundo novo que a gente abriu, ele tem 7 meses. E ele já está com 120 milhões, mas ele está recebendo dinheiro todos os dias. E assim, a questão dessa estratégia é que ela tem capacity, né? Ela tem um problema de tamanho. A gente provavelmente vai fechar esse fundo quando bater uns 300, 400 milhões, analisar como está o mercado, abrir ele de novo e a gente vai abrindo e fechando ele de acordo com as condições de mercado, para que a gente não perca a rentabilidade na margem por causa do patrimônio dele. Inclusive, você comentou que uma das estratégias é justamente o uso de, digamos assim, o financiamento de termo para garantir essa rentabilidade maior. E esse mercado tem um tamanho, né? Tem uma liquidez que você consegue comportar, operar, até pelo apetite de termo que o próprio mercado te confere, né? A questão do mercado de termo é até mais complexa do que isso, porque você tem as estruturas que são doadores de termo e que precisam de fundos como nós. Para você entrar nessas estruturas, você precisa de relacionamento, precisa ter demanda constante, você tem um trabalho tático de conversar com todo mundo e entender como funciona, de um lado. Do outro lado, esse é um mercado que ele tem uma correlação muito alta com a forma como o mercado está organizado em si. No melhor, se o mercado está subindo, você tem mais operações. Se o mercado está caindo, você tem menos operações. E isso impacta muito a forma como você opera quando você tem períodos muito longos de alta de mercado e períodos muito longos de queda de mercado. Isso quer dizer, o tamanho do fundo depende também dos ciclos de mercado que você vai estar ao longo do tempo. Não dá para você fazer um fundo ficar muito grande se você não tem oferta de ativos financeiros de acordo com o PL que você está. Essa é a parte difícil de gerir desse fundo. Muito bem. Estamos batendo esse papo com o Fernando Camargo aqui da Trópico Investimentos sobre a gestora, naturalmente, sobre o mercado, tanto de renda fixa quanto variável que compõe os ativos sob gestão. E nós estamos também acompanhando aqui o seu chat, seu comentário. Então, tire suas dúvidas, encaminhe suas dúvidas aqui pelo chat e deixe o seu like. Estamos aguardando ansiosamente pelo seu like, ele faz parte da valorização do trabalho que a gente traz aqui para vocês também. E Tem uma pergunta do Helder aqui, Fernando, sobre a vantagens e desvantagens de deixar a sua aplicação, seu caixa pessoal, num CDB
ou em relação, por exemplo, a deixar aplicado num fundo caixa, um fundo de renda fixa de curto prazo, se isso oferece vantagens e desvantagens, por exemplo, na gestão do imposto de renda. Não oferece vantagem, nisso não. Para falar a verdade, quando você compra um CDB, você está assumindo um único risco de crédito, você está travado durante um tempo, e geralmente um CDB paga muito menos do que 115 do CDI ou 110 do CDI, que é o que o nosso fundo está dando. No cash, ele não é um fundo de renda fixa, né? Ele é um multimercado. Mas o cash, ele é um fundo que você tem vários emissores, o seu risco de crédito é super pulverizado. No caso dos termos, o seu risco de crédito é a própria B3. Então, assim, em termos de alocação de capital, é muito mais eficiente você colocar o seu dinheiro num fundo caixa como o nosso fundo, do que você deixar o seu dinheiro num CDB de banco. Se você for falar de CDB de banco de segunda linha ou bancos que tem um rating mais baixo do que AAA ou AA, pior ainda, porque o risco é muito maior. Muito bem, especialmente, naturalmente, quando você pensa no risco de segunda linha, a comparação aí muda bastante. Respondida aí a pergunta do Helder, ele até tinha comentado sobre um CDB progressivo a 100% do DI, né? E aí piora a situação, porque geralmente quando o progressivo com alvo a 100%, você tem períodos anteriores ao resgate que ficam abaixo desses 100%, né? Então, se você precisar sacar nos primeiros meses aí seu CDB de bancão, provavelmente você vai ter uma rentabilidade bem aquém, e aí a importância de acompanhar. E você trouxe um ponto, Fernando, que eu acho interessante também esclarecer para o nosso telespectador. Não necessariamente o fundo de crédito privado, e mesmo o fundo caixa, é constituído como fundo de renda fixa. Você tem justamente a possibilidade de montar essa estrutura embaixo de um multimercado, né? Aí eu queria que você compartilhasse até um pouco de por que você escolheu o modelo de multimercado, que provavelmente está relacionado à sua flexibilidade para montar essas operações de apoio, mas é sempre bom ouvir direto do gestor. Por que escolher aí por um caminho de montar um fundo caixa via estrutura de renda fixa? Por que escolher via multimercado? Justamente por causa do tipo de ativo que eu posso comprar. Se eu fizer um fundo renda fixa, eu fico engessado nos 67% em renda fixa. Quando a gente está falando de olhar o mercado e se posicionar de acordo com o que o mercado me apresenta, que é o que eu te falei, quando o mercado sobe você tem mais termos, quando o mercado cai você tem menos termos, essa relação também existe nas letras financeiras. Então a gente tem que ter flexibilidade para colocar na carteira do fundo os melhores ativos para dar rentabilidade alvo dele. E o fundo multimercado, ele não tem o mesmo engessamento de um fundo renda fixa. É isso. E mesmo assim, né, você tem muito fundo renda fixa que as pessoas acham que estão investindo no CDI somente, mas você viu o que aconteceu no caso da Americanas, né? Muita gente teve cota negativa em fundo renda fixa, porque de 5% a 10% do fundo renda fixa, os gestores colocaram crédito privado corporativo da Americanas. Então, assim, isso é uma coisa que não existe no nosso fundo. Não, você já respondeu no começo pelas suas palavras, mas eu queria fazer essa pergunta de maneira direta. Dá para ter crédito privado corporativo em um fundo caixa? Sim, é o que muitos bancos fazem. Você tem muito fundo DI de banco. No caso do Banco do Brasil, eu lembro que eu vi uma matéria onde você tinha mais de 40 fundos CDI do Banco do Brasil que tinham títulos da Americanas em fundos DI, de 5% a 10%. Então, o regulamento dos fundos DI permite que você tenha uma participação pequena em operações de crédito privado corporativo, o que, na nossa visão, não faz o menor sentido. É uma incongruência você querer deixar o seu dinheiro aplicado a 100% de CDI e ter um risco de crédito privado corporativo do outro lado que você nem sabia que podia ter. E isso aconteceu, ficou evidente no caso da Americanas, com um monte de fundo DI dando cota negativa, né? Maravilha. Nós estamos batendo esse papo com o Fernando Camargo, sócio fundador da Trópico Investimentos, sobre o mercado de ações, o mercado de fundos no Brasil e, naturalmente, sobre o dia a dia e as estratégias de gestão da própria Trópico Investimentos. Se você tem sua dúvida, seu comentário, deixe no chat e a gente tira essa dúvida diretamente com o gestor, com o Fernando, aproveitando esse bate-papo. Agora nós vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta
com mais Você com Dinheiro. Além da prestação de contas anual, em que você declara seus ganhos como, por exemplo, salário e aposentadoria, se você investiu em ações e outros títulos de renda variável, como BDRs, ETFs, fundos imobiliários, etc., é necessário calcular e pagar o imposto de renda sobre o ganho obtido nas vendas desses produtos utilizando uma DARF. O recolhimento do IR mensal vale para todas as operações realizadas em um determinado mês que envolveram vendas de ativos. Agora, o valor a ser pago de imposto varia de acordo com o tipo de papel. Existe uma condição em que o investidor está isento de pagar o imposto e isso acontece na venda de ações de empresas listadas na B3, desde que o valor mensal seja inferior a 20 mil. A partir de 20 mil vendidos em ações, é obrigatório recolher 15% sobre o ganho das operações. É importante destacar que essa isenção vale apenas para ações, ou seja, não vale para BDR nem para ETF ou outros ativos de renda variável. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui sobre títulos de renda fixa, também como usar um fundo caixa, qual o risco, o que você tem que se atentar na hora de escolher um fundo caixa, não cair na cilada de ter ali um fundo caixa nominalmente que esteja recheado de crédito privado e sempre acompanhando aqui as perguntas de vocês, os comentários de vocês pelo chat, aguardando ansiosamente o seu like. Onde é que está o seu like? Nós vamos bater aí os 400 likes no programa de hoje. Tem uma pergunta aqui sobre as aplicações, né? Nós temos aqui uma pergunta de qual o montante mínimo para investir no fundo da Trópico. Imagino que ele esteja falando do fundo caixa. Fernando, qual a aplicação mínima para o Trópico Multimercado? A aplicação mínima do fundo é R$100. Ele é um fundo feito para o varejo, está em todas as plataformas, justamente para que todo mundo tenha acesso. Então, assim, o rapaz está ali guardando aquele dinheiro sofrido na poupança ainda, tem ali guardado aqueles R$50 por mês. Com R$100 já dá para mudar para o Trópico e buscar ali uma rentabilidade um pouco acima do CDI. Sim, sem dúvida. A gente fez um fundo que pudesse ser acessível, porque assim, existem muitos fundos no mercado que dão uma rentabilidade, ou tem uma meta de rentabilidade maior, mas com uma volatilidade muito alta. A gente quando pensou nesse produto, a gente quis justamente que a volatilidade dele fosse bem baixinho, para que qualquer pessoa pudesse aplicar e não ficasse sem dormir à noite. Então, assim, a capacidade dele ser acessível a todo mundo é uma das grandes vantagens que eu acho que ele tem. Perfeito. E eu estou puxando aqui o número
o número de cotistas. Enquanto eu não consigo essa informação, eu preciso fazer uma pergunta. A gente tem aqui a tradição de trazer algumas perguntas um pouco mais duras também para os convidados. A gente traz convidados muito bons e a gente gosta de extrair o máximo do conhecimento deles. Fernando, mas quando você monta um fundo com uma aplicação mínima tão baixa, o giro do cotista, né, a quantidade de aplicações e resgates não dificulta a gestão? É uma excelente pergunta, mas neste caso específico, não dificulta. Por quê? Porque ele é um fundo que ele é naturalmente muito líquido. Então ele tem uma parte relevante do patrimônio dele que ele é justamente feito para quem aplica e resgata o dinheiro sempre. Então, a gente está falando aqui de pessoas físicas para alocar o dinheiro delas. Mas esse fundo também ele é usado por outros fundos para alocar o caixa, é usado por empresas para alocar o caixa das empresas, é usado por family offices e famílias para alocar o dinheiro das famílias. Então, ele é um fundo já montado para que você possa aplicar e resgatar com uma certa regularidade. Então, neste caso específico, para essa estratégia de fundo, aplicações e resgates de muito volume e muito montante todos os dias não é necessariamente um problema. Ou melhor, não necessariamente não é um problema. Perfeito. Estou até acompanhando aqui a taxa de administração mínima, que é a taxa de administração geralmente direta ao gestor, fica em 0,8 para esse fundo. É isso mesmo, Fernando? Exatamente, é 0,8% ao ano. Exatamente. E essa rentabilidade que você está vendo aí, esse ano está com 108,5 do CDI, desde o começo acho que está com 115, é líquida de taxa já. Perfeito. E tem taxa de performance esse fundo, Fernando? Tem taxa de performance. É 20% do que excedeu o CDI. Tem taxa de performance. Isso, e o que você, como você enxerga? É bacana o que você enxerga e recebe dos cotistas de comentário a respeito da taxa de performance? É um alinhamento de interesse, faz sentido? Inclusive, esse é outro ponto, né? Se fosse um fundo de renda fixa de curto prazo, você tem essa restrição, existem restrições mais complicadas à cobrança de taxa de performance, né? Eu sou muito a favor de taxa de performance porque ela alinha o interesse do gestor ao interesse do cotista. A gente tem uma agravante além da taxa de performance. A gente está entre os maiores cotistas do fundo porque os nossos fundos aqui alocam nesse mesmo fundo. Então, assim, além da gente dar taxa de performance que alinha o retorno que a gente quer dar com o risco que a gente está assumindo para dar esse retorno, e por isso a gente tende a ganhar performance, a gente também é um dos maiores cotistas do fundo com dinheiro dos nossos outros fundos aqui. Então, assim, ele é um fundo que ele é todo alinhado. Acho que para o cotista é a melhor solução. Tem aproveitando a sua participação e a visão sobre crédito privado, o pessoal tem comentado bastante aqui no chat sobre os calotes de CRIs. Né? E eu queria ouvir um pouco da sua percepção, Fernando, aproveitando sua participação naturalmente, sobre o atual cenário, o que tem sido visto no mercado de crédito privado, um pouco do temor que veio lá de lojas americanas, mas o que também a gente tem vivido mais recentemente com defaults em títulos que antigamente eram vistos como bastante seguros, CRIs, né? E também aproveitando a ponte para perguntar um pouquinho sobre os títulos isentos, mas que são bancários, né? LCIs, LCAs, como essa composição de renda fixa tem sobrevivido ao mercado e às oscilações de crédito privado que a gente tem visto nos últimos meses? Essa é uma boa pergunta, mas para a gente poder entrar um pouco nisso, a gente tem que partir da premissa de como que um fundo de crédito privado avalia risco. Uma parte da avaliação é em cima do risco de crédito do cara que está tomando o dinheiro. Tudo bem, faz análise de crédito. O outro lado é que eles utilizam muito da diversificação para que você dilua o risco. Então, você pega um fundo de CRI, um fundo de crédito privado, e eu não estou nomeando nenhum específico, mas o cara tem 50 operações, 40 operações. Então, de um lado, ele tem a análise de crédito do cara que toma o dinheiro, e do outro, ele tem a própria diversificação como detrator de risco. O problema disso é que quando o mercado de crédito sofre um colapso, em que casos o mercado de crédito sofre um colapso?
quando você tem um aumento repentino de taxa de juros, aceleração da economia, problemas pontuais regulatórios, você tem uma série de questões que podem interferir no mercado de crédito. Essa diversificação, ela não necessariamente funciona, porque todos os ativos têm problema ao mesmo tempo. Então você está super diversificado, ou melhor, você aumentou muito a complexidade de análise, aumentou muito a complexidade de gestão, mas a diversificação trouxe uma complexidade de gestão muito alta e trouxe uma correlação entre os ativos também muito alta. E no caso dos CRIs, que é o que você começou perguntando, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Com esse nível de juros, a economia como um todo está desacelerando. O mercado imobiliário, ele tem uma correlação muito grande com o PIB e ele tem uma correlação muito grande com o crédito. E o crédito nessas taxas de juros, ele é um produto meio impeditivo. Se você tem inflação alta de um lado, que é o que a gente tem hoje, com crédito a taxas altas do outro, invariavelmente você vai ter um problema com os pagamentos futuros que são corrigidos, tanto a taxa de juros quanto a inflação. E é isso que a gente está vendo, para falar a verdade. A diversificação não está funcionando como ela deveria, porque os ativos todos têm uma correlação muito alta entre eles. Eu espero ter sido claro, não sei se eu fui. Não, claro, isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental aqui para o programa, que é justamente a gente voltar a essas bases, né, e criticar algumas coisas que geralmente passam ao senso comum. E é justamente, olha, o fundo de crédito privado ele traz diversificação? Sim, mas se todos os riscos estiverem intrinsecamente ligados a um pilar, e aí, por exemplo, um cenário de juros descolando que machuca as empresas e dificulta a capacidade de pagamento, está todo mundo amarrado ao mesmo bolo. E aí eu vou puxar a pergunta, lá fora, vocês olham crédito privado global? Não olhamos. A gente tem uma questão com crédito privado, a gente acha muito complexo isso. Quando a gente resolve entrar em alguma coisa desse tipo, a gente geralmente conversa com quem é especializado nessa questão. Inclusive, dentro do cash, existem alguns fundos que são FDICs, que não estão renovando as operações, estão alocando com a gente o caixa deles. Justamente por causa desse ambiente mais complicado que tem acontecido no mercado. A gente prefere não opinar muito sobre coisas mais complexas que a gente não conhece. Crédito privado é um assunto bastante complexo e cresceu muito nos últimos anos e a gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito desse juro alto por tanto tempo nessas operações de crédito. A gente tem visto, acho que a ponta do iceberg, que é a questão dos CRIs, porque elas estão meio que centralizadas no mercado imobiliário, mas isso no resto da economia também está disseminando, né? Isso vai continuar disseminando por um bom tempo. E aí você tem a própria questão do risco bancário, né? Quando você, querendo ou não, quando você está comprando um título de crédito privado, isso se assemelha muito à cessão de crédito. E quando você toma um calote, você toma um calote do principal, né? Você não toma um calote só do rendimento. É uma coisa que muitas vezes também passa pelo investidor. E pensar que há alguns, não muitos anos, a gente estava vendo uma onda de investidores comprando títulos de crédito privado diretamente, né? Buscando debêntures. Não é algo negativo por si, mas que é muito difícil um investidor, pessoa física, avaliar. Crédito privado é realmente muito difícil de avaliar, mensurar os riscos e se proteger como investidor. Não é isso? Muito bem. Fernando? Não, a gente já teve alguns casos, né? Assim, você tem uma série de debêntures de infraestrutura, de estradas, de outros negócios que deram problema nos últimos anos justamente por causa da complexidade que são essas operações, que dependem do fluxo de carros, depende da economia indo bem, depende de uma taxa de juros mais baixa. Assim, você tem toda a parte de infraestrutura, ela depende de financiamento barato e ela depende de pagamentos que ocorrem de acordo com a evolução do negócio no tempo. Se você tem uma parada brusca da economia ou você tem alguma quebra de premissas, que é ou taxa de juro muito alta, ou inflação muito alta, ou financiamento que de repente não sai, ou fluxo de gente em estrada, claramente você vai ter problema nas debêntures de infraestrutura que também tiveram. O fato da economia brasileira estar desacelerando é um problema para esse tipo de crédito corporativo privado. Quando você fala de bancos,
é um pouco diferente, porque bancos têm uma questão um pouco mais complexa, que é regulado pelo Banco Central, que é a questão do índice de Basileia, que é a questão de reservas, é uma questão mais complexa. Eu acho que o risco bancário, de forma geral, quando ele não é repassado, ele tem que ser analisado de forma diferente de um risco corporativo privado. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Fernando Camargo, sócio fundador da Trópico Investimentos, tanto sobre o mercado de ações quanto o mercado de renda fixa. A Trópico é uma gestora que tem essa visão, tem a sua bagagem em renda variável, mas tem construído um portfólio em renda fixa via um fundo multimercado, que é o Trópico Cash, do qual a gente está batendo esse papo aqui. Estamos sempre acompanhando aqui os likes e acompanhando os comentários, suas dúvidas. Aproveite para tirar suas dúvidas direto com o Fernando. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com a Trópico Investimentos sobre mercado de ações, sobre a constituição de fundos e o uso de fundos caixa, que inclusive é um fundo relativamente jovem da gestora que tem trazido algumas inovações, algumas questões interessantes aí para o nosso telespectador acompanhar. Então estamos muito perto dos 400 likes. Vamos bater os 400 likes aí para o programa de hoje. Helder, muito obrigado aí pelo apoio também, comentando aí sobre o programa. Fernando, você comentou aqui muito antes dessa onda, né? A gente vê o crescimento muito expressivo de fundos buscando fazer alocações no exterior, até um pouco da demanda dos próprios cotistas por essas alternativas. Mas vocês já vinham fazendo movimentos no exterior antecipadamente. E eu queria perguntar o que vocês viam já nesse mercado anteriormente e como vocês enxergam o momento agora para alocações globais. Muito bem. A gente, quando começou a fazer isso lá atrás, a gente viu que você ficar totalmente alocado em ações do Brasil era um risco por si só, digamos assim. Porque se eu tenho dinheiro
de estrangeiros que não conhecem a América Latina ou de brasileiros que não conheciam a América Latina, a gente podia fazer esse trabalho e diversificar risco. Quando a gente começou, era muito mais complicado alocar lá fora do que é hoje. Eu ainda acho que tem muito caminho para ser percorrido para que a gente tenha quase uma livre conversibilidade de moedas e todo mundo possa alocar lá fora com a mesma facilidade e da mesma forma que se aloca no Brasil. Eu acho extremamente útil para os investidores, tende a ser uma forma bastante segura de você proteger o seu patrimônio de riscos políticos e riscos econômicos específicos de cada país, e aumenta o seu leque de produtos que você pode colocar o seu dinheiro. Então, assim, não tem nenhuma crítica negativa quanto a isso. Quanto mais a gente puder investir lá fora, mais a gente vai fazer. É isso. Como é o processo de seleção para vocês, para os ativos lá fora? Eu que imagino, quando a gente tem o mercado local, geralmente a gente tem um pouquinho mais de proximidade. Quando você faz alocação estrangeira, você tem geralmente uma aplicação top-down, então você vai olhar do macro para o micro, ou você já tem os caminhos, as empresas que você tem ali uma maior proximidade para fazer o picking? É uma excelente pergunta. Para falar a verdade, quando a gente vai para o mercado lá fora, a gente de fato começa olhando o ambiente econômico, o ambiente político, como que isso interage com o ambiente das empresas, como que a bolsa funciona, como que os mercados de dívida funcionam, e a partir disso a gente começa a analisar quais ativos tendem a ter a melhor relação risco-retorno, ou estão valendo muito menos do que deveriam, etc. De novo, isso ficou muito mais fácil de uns anos para cá. Quando a gente começou a fazer isso, a gente não tinha informação dos outros países. E hoje é tudo integrado, você tem muita informação. Mas mesmo assim, a gente tem o hábito de viajar para os países e entender localmente o que está acontecendo. Caso contrário, fica muito difícil você fazer uma alocação qualitativa em qualquer que seja o lugar. Assim, esse é um dos motivos, inclusive, que a gente não aloca em vários países. A gente está começando agora a alocar nos Estados Unidos. Os nossos outros fundos acabaram de receber autorização para começar a colocar 20% do patrimônio nos Estados Unidos e a gente poder diversificar isso também. Não é um assunto fácil, você aumenta bastante a complexidade de análise, mas também você aumenta muito a sua possibilidade de retorno e redução de risco específico. De novo, eu não tenho críticas quanto a isso, eu só tenho elogios. Falando em críticas e elogios, a gente geralmente no último bloco faz algumas perguntas um pouco mais conceituais. Vocês já entraram em algum momento em IPOs, entrar e investir em empresa que está se lançando agora no mercado? A gente tem um problema conceitual com IPOs. A gente já fez isso algumas vezes, pouquíssimas vezes, mas via de regra, a gente não tem tempo para analisar o negócio quando existe um roadshow de IPO. Então, a gente é costumeiramente chamado para participar da maioria dos IPOs que tem no mercado, porque a gente está no mercado há muito tempo e os bancos querem conversar com a gente, querem saber o que a gente pensa, mas entre o início da oferta e a decisão sobre a gente entrar na oferta, geralmente demora 1, 2, 3 semanas. Esse período é muito curto para a gente decidir se a gente quer entrar ou não numa operação dessas. Então, a gente prefere que o IPO ele aconteça, ele proceda, e a gente, ao longo do tempo, a gente vai analisando quais são os ativos e quais são as empresas que, de fato, estão entregando aquilo que eles prometeram, né? Existem algumas coisas interessantes sobre a IPO, né? Como se você analisa se o IPO é primário ou secundário, se o IPO é primário, isso o dinheiro vai para a empresa, se ele é secundário, ele vai para o dono da empresa, então isso muda a forma como você vê o futuro do negócio. Tem uma série de considerações qualitativas que em 2, 3 semanas a gente não consegue chegar numa conclusão. Basicamente essa é a resposta, espero ter sido claro. Não, maravilha. Tem uma pergunta sobre uma outra classe que a gente passou bem lá no comecinho da conversa, passou por cima, lateralmente nessa classe. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião, que eu sei que não é exatamente o núcleo de investimentos da gestora, mas como tangencia, acho legal entender também o porquê, tanto o porquê investir onde investe, quanto o porquê não investir onde não investe, né? E o que você acha sobre os fundos imobiliários aqui no Brasil? Bom, eu adoro os fundos imobiliários. A gente foi o fundador de uma das primeiras empresas de fundo imobiliário do mercado.
que acabou sendo vendida para um private equity 5, 6 anos depois. A gente foi a primeira empresa que lançou um fundo de logística listado lá em 2012, 2011. Então, assim, eu gosto muito dos segmentos de fundos imobiliários, tanto de fundos imobiliários quanto de fundos de infraestrutura, fundos de CRI. Eu acho que são ferramentas muito interessantes de investimento. Você tem isenção de imposto de renda, você tem diversificação do tipo de ativo, você tem equipes especializadas, porque assim, quando você fala de multimercado, você tem que ter uma equipe que pense em juros, câmbio, mercados, economia, política. Quando você tem um fundo imobiliário, você consegue ter equipes especializadas em infraestrutura, em energia, em distribuição, em estrada, em construção. Isso é muito legal para o investidor de longo prazo. Então, assim, a gente não faz isso hoje, a gente já fez no passado, mas a gente sempre está analisando oportunidades. Talvez no futuro a gente volte a fazer, sim. A gente só precisa ter pessoas que entendam no que estão fazendo e tenham experiência no assunto e que entendam dos riscos de se fazer esse tipo de coisa. Porque o que a gente vê muitas vezes é muita gente que entra nessa onda de mercado sem entender exatamente o que está fazendo. Quando você fala de imobiliário, o imobiliário tem a ver com construção, tem a ver com obra, tem a ver com ativos, tem a ver com prédio, tem a ver com fábricas. Assim, você tem que ter gente que conheça profundamente esse tipo de dinâmica. E a gente não vê isso muito na Faria Lima, para falar a verdade. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que a gente também tangenciou, mas objetivamente o pessoal está perguntando sobre crédito privado, mas crédito privado bancado, LCI, LCA e CDB. Qual a sua visão, né, que você já comentou bastante sobre crédito privado corporativo, que o investidor ali sozinho, LCI, LCA, CDB, faz sentido? Faz sentido. LCA, LCI são ótimos títulos, eles precisam ter safra, né? Tem horas que o banco não tem safra de LCI, LCA, tem horas que ele tem. A demanda, por causa desse de-risking da economia, né, de um ano para cá, principalmente depois da eleição para cá, o mercado está reduzindo drasticamente o risco, então a demanda por títulos de LCI, LCA, que são geralmente com risco de crédito bastante baixo e isento de imposto de renda, são ótimas oportunidades de investimento. Debentures, você tem que ter uma certa especificidade para olhar. Eu acho mais complicado. Eu acho que uma pessoa física, um investidor, sair comprando debenture, e tem que tomar cuidado também com a forma como a debenture é vendida, porque os alocadores podem spreadar os clientes. Então, assim, é mais complicado você olhar debenture. Se eu fosse para investir em debentures, eu preferia escolher fundos que fazem isso, com gestores especializados, que conseguem negociar boas taxas, que conseguem entender duration, que no caso de debentures é um assunto super importante, você entender o duration daquele título, que é o prazo médio entre o vencimento do título e o pagamento das amortizações. Então, assim, é um pouco mais complicado. Investimento de pessoa física, eu acho que eu investiria em fundos de debenture, não em debentures direto. Muito bem, André. Eu tenho aqui a sua pergunta, André, sobre hedging. Só que aí hedging tem um conjunto maior de assuntos. Se você puder especificar um pouquinho sua pergunta, se a ideia é hedging para os investimentos, se é desdolarizar a carteira estrangeira, deixa um pouquinho mais seu comentário ali que a gente passa a pergunta para o Fernando. O pessoal aqui tem uma pergunta interessante do Blockchain Play, né? Aliás, contextualizada, sobre finanças descentralizadas. Se vocês acompanham, olham alguma coisa e como isso pode impactar o nosso mercado hoje. O pessoal foi longe ali na pergunta hoje. O que você acha sobre, o que você pensa, você tem aí na manga sobre DeFi, Fernando? É um assunto que a gente está estudando e que eu não tenho opinião para dar. Eu acho que é um assunto que a gente ainda está tateando. Você ainda tem muito pouca regulamentação em cima disso, não só regulamentação, mas regulação em cima disso. Eu acho que é um assunto difícil de comentar, difícil de fazer produto, difícil de colocar dinheiro. Eu acho um assunto difícil. Você me desculpe. Maravilha. Não, excelente resposta. Acho que essa é uma resposta difícil de dar e que é uma resposta honesta, e por isso que é bacana conversar com esses gestores. O André complementou a pergunta, ele está falando sobre o uso de hedge
e índice futuro com ações. O que você acha de usar esse tipo de estratégia, Fernando? Eu acho uma estratégia válida. A gente utiliza ela aqui para as carteiras. Entretanto, ela é muito difícil de ser implementada por 2 motivos. Primeiro, no Brasil, o hedge é muito caro. Você fazer estratégias de proteção de forma geral, no Brasil, são muito caras, porque são mercados menos líquidos, de forma geral menores, e você tem um carrego de CDI, que é a taxa de juros que é muito alta, você tem que tomar cuidado para que isso não acabe não consumindo o seu hedge ao longo do tempo, para falar a verdade, porque você acaba pagando muito caro por esses juros que você tem que carregar. Esse é o primeiro item. E o segundo item é a própria liquidez. Assim, eu acho que esse é um tipo de assunto que ele é muito bom para fundos terem e fundos fazerem, porque você tem volume, você tem acesso e você tem capacidade de criar produtos junto com as mesas de tesouraria que podem atender melhor os clientes de fundo. Agora, se você fala de fazer hedge, proteção, de pessoa física operando com day trade, com essas coisas, eu acho um péssimo negócio, porque vai pagar caro, vai perder dinheiro, vai acabar virando do avesso. Eu acho que assim, não é um assunto fácil também. Eu acho que isso é um assunto mais para investidor institucional e preparado. Maravilha, nós batemos esse papo maravilhoso hoje com o Fernando Camargo da Trópico Investimentos. Falamos um pouco sobre renda fixa, sobre renda variável, falamos até de DeFi hoje. Fernando, muito obrigado. Se você quiser, quem está acompanhando a gente e queira acessar os fundos da Trópico, como pode acessar vocês? Quais plataformas estão abertas? Redes sociais, site? Como encontrar a Trópico? Bom, muito bem. A gente está em mais de 15 plataformas hoje. Entre elas tem BTG, tem Orama, tem todas elas. A gente tem o site da gente, que é tropicoinvest.com. Tem conta no Instagram, que é Trópico Investimentos. Se alguém quiser mandar um e-mail para a gente, só mandar para o comercial@tropicoinvest.com. É assim, hoje em dia, acesso à informação não é realmente um problema, né? A questão é como que você encontra as melhores oportunidades de investimento e como que você aloca nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente está à disposição para tirar dúvida de quem precisar. É sempre um prazer conversar com vocês. Maravilha, tivemos hoje esse bate-papo com o Fernando Camargo, sócio fundador da Trópico Investimentos. Muito obrigado a você, telespectador. Muito obrigado, Fernando, pela participação. Muito obrigado, telespectador da BMC News, pela sua audiência, pelo seu comentário, sua pergunta e, sobretudo, pelo seu like. Se você está chegando agora, deixe ali sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, às 15 horas. Trazendo mais informações sobre o mercado financeiro para você, telespectador da BMC News. Até lá!